Um dos seguidores outro dia me falou que vai sair da faculdade devendo mais de 800 mil pro FIES. 800 mil. É, que tem faculdade que tá Não, tem FIES que é integral, tem FIES que é 50%, exatamente, então depende. Mas você pega um FIES integral de 9 mil reais que tem? Sim. 9 vezes 12, 98. Vezes 6 dá 600 pau. Fora os juros. Os juros, exatamente. É pequeno os juros? Vamos discutir isso aqui. Mas eu sou dessa opinião também, Vitão. É uma dívida grande. Eu acho que a minha é uma dívida, você tem que ter essa mentalidade. Mas a taxa de juros, a gente vai falar muito desse assunto. Só que, cara, quanto antes você se livrar disso, melhor pra você. Melhor. Fala pessoal, estamos aqui para mais um podcast do Além da Medicina, com aquele nome super criativo que vocês já conhecem, Além do Podcast. Genial, o cara Genial, que inventou isso deveria ser um Oscar. Sensacional, toda vez a gente vai ter que citar isso porque realmente é um nome muito bacana. Criatividade fora do comum. fora do comum. De medicina, né? A gente se esforçou demais. Então vamos lá, o tema de hoje é um tema que, nossos alunos perguntam muito, os seguidores perguntam demais, e muita gente está nessa situação, né? Que é falar sobre o FIES, Financiamento Estudantil. Assim, na minha opinião, é uma oportunidade para aquela pessoa que não consegue pagar uma faculdade de medicina, eventualmente fazer aquele sonho dela, conseguir se formar, conseguir ter a sua graduação através desse empréstimo. Mas aí tem aquelas dúvidas. Devo pagar o FIES logo que eu terminar a minha faculdade? Vale a pena usar o FIES ou não? Vale a pena ou não? Será que eu me meto nessa dívida? Será que eu deixo essa dívida rolar por 35 anos? Então, assim, cara, tem muitas dúvidas e tem muita discussão em torno disso. Obviamente, o que a gente vai falar aqui vai muito assim, de opinião, experiência, e cada um vai ter que assumir a responsabilidade e saber o que vai querer fazer. Como tudo na vida. Como tudo na vida. Eu não vou chegar aqui e impor e falar um negócio, não, é assim e pronto. De repente para você não faça sentido. E é um tema meio espinhoso, porque toda vez que eu falo de FIES... Alguém se sente doído, né? Meu inbox enche, cara. Nego vem doído, vem me encher o saco, vem falar que eu tô errado, e eu já tô acostumado. Tanto é que na última live que eu falei disso, eu falei, cara... Pode vir no inbox, já tô acostumado, a gente conversa, não tem problema nenhum. O Michael viu o surgimento do FIES, né? Possivelmente, cara, possivelmente, né? Então vamos lá, pessoal. Alguém de vocês usou FIES? Cara, eu não usei FIES, mas eu usei uma coisa muito melhor que o FIES, que foi a bolsa. Bolsa, ótimo. Eu me formei em faculdade particular, eu fui bolsista da faculdade particular pela fundação de funcionários, que minha mãe era... Pelo sindicato, desculpa, dos funcionários. Minha mãe trabalhou de telefonista na faculdade ali durante, mais de 15 anos. E ela pagava mensalmente um sindicato, e esse sindicato ele permitia que os funcionários eles solicitassem bolsa, né? Uhum. E essa bolsa oscilava entre 80% e 90% de abono da mensalidade, que começou animal, valor animal. Começou quase a 4 mil e finalizou com 6 mil. E eu tinha um irmão na faculdade que abatia mais 5. Ele tinha aquela monitoria espertinho, marota, que dava mais trezentão ali, que teve meses que eu quase fechei positivo com a faculdade. Muito bom. A faculdade pagando, né? Pra estudar. Aí é ganhar o jogo, né? Mas eu brinco que foi... Brinco não, né? Eu agradeço muito por ter... Que essa foi minha grande oportunidade. Eu devo ter formado pagando aí, 60 mil reais de faculdade. Muito bom. É uma coisa surreal. Não, surreal. Enfim, sou muito grato. Tenho uma dívida eterna à Unipam. Que paga essa dívida, então. Especialmente ao Milton. É fácil resolver isso. O Milton é o reitor lá. Enfim, eu digo o nome dele, mas tem 1 milhão de pessoas que eu poderia citar o nome aqui, mas enfim. Fica o meu abraço aí, meu muito obrigado. Isso é bacana, né? E o FIES é uma oportunidade dessa pra muita gente, né? Sim. Eu tive essa, abracei, enfim, cada um abraça. Acho legal só um adendo aí, bacana esse sentimento de gratidão, né? De algo que você conseguiu, e o resto da vida você vai ser grato a essa oportunidade. Cara, o que eu podia fazer na faculdade eu fiz pra... Não, muito enfim, bom. Eu tenho uma dívida, tive durante a faculdade toda. Essa dívida, enfim, dessa oportunidade, o que eu podia fazer ali eu fiz, enfim. Muito continuo fazendo. Então, eu não precisei pagar FIES porque eu formei na Federal. Você não pagou o quê? Desculpa. FIES. Cada um tem uma zoeira. É outro tipo. Não, ninguém começou a me zoar até agora nesse podcast. Tá bom, né? Pode vir, vem. Mas antes de começar na Federal, eu cheguei a estudar uns 3 meses numa particular do Rio, que é a Souza Marques. Pô, isso eu não sabia. Cara. Eu fui reclassificado ali na Bacia das Almas para Federal. E na época que eu comecei a faculdade, a mensalidade ela não custava um rim inteiro, era só meio. Meio rim. Frezinha parcial. Pré-parcial. E, meu pai pagava ali com esforço,
A gente não tinha certeza se eu ia ser aprovado. Mas ele falou, ó, vamos lá, a gente vai dar um jeito, a gente aperta aqui, segura a onda e vamos vendo. Tinha uma época até que o pessoal brincava que... Eu acho que ainda existe isso, eu não tenho certeza. Mas se você fizesse parte do coral, você ganhava desconto. Como você canta pra caramba. E meu pai queria, não. Você tem que afinar sua voz. Muito bom. Excelente. Qualquer 10% é muita coisa. Ô, Pô, eu acho que era 50%. Que Rapaz, rapaz. Pô, eu Tava até em japonês. Ô, velho. Aleluia. Virava cantor, rapaz. Mas aí eu Tá fui maluco. reclassificado pra federal e também tem uma dívida de gratidão enorme com a UF. E aí me permitiu ter muita coisa, me permitiu ter mais qualidade de vida pra fazer a faculdade com mais tranquilidade. Legal. Daí eu não utilizei também, eu estudei fora, né? E depois do tempo que eu estudei no Brasil, meu pai pagou minha mensalidade e tal, então eu realmente saí da faculdade sem nenhuma dívida ali. Óbvio, pô, agradeço ao meu pai por... Essa é uma dívida da faculdade, mas saiu com pensão já, né? Saí com pensão. Mas daí é diferente, né, cara? Aí Não, eu... mas não. Não, saí, mas é verdade, cara. Saí da faculdade pagando duas O Vitor pensões. tá zoeiro hoje. Não, pagando Eu vou ficar duas sério aqui nesse pensões, duas podcast. pensões. Mas é o seguinte, né, cara? Eu então não tive a dívida e tal. E como vocês falaram, o FIES é uma oportunidade Sim, eu acho que é de algumas pessoas que não conseguem pagar uma faculdade particular terem ali uma bolsa, uma porcentagem dela e tudo mais. Que eu acho que deve ser a maioria, viu? Cara, hoje, então, olha só, eu fui dar uma palestra lá em Fernandópolis. E por ser uma faculdade muito cara, particular e tudo mais, eu cheguei a comentar. Falei, pô, só deve ter nego aqui, cara, multimilionário. E eu fui ver que não, que muita gente, na verdade, está se financiando através desse... Eu acho que o FIES teve as suas fases, né? Uma fase todo mundo conseguia, depois deu uma travada, agora meio que tá voltando a rolar o FIES. E aí o que aconteceu lá? A maioria do pessoal lá era pessoal que estava se financiando através do FIES. Agora, a pergunta que o pessoal sempre faz, né? Devo pagar o FIES logo? Não devo? Eu não sei, queria saber até a opinião de vocês, o que vocês acham antes de eu sentar lenha. Que a marca é bem eu razoável acho- com Eu isso. sou muito razoável com dívida. Eu acho que... Então, porque assim, não é pagar um FIES, é pagar uma dívida. Exato, Boa, não é? boa. Não, É porque FIES, não. o pessoal que gera um sentimento de apego, né? Cara, Um exato. carinho. Cara, Ah, não, isso. me ajudou a... Isso. Cara, é uma dívida de, às vezes, 30 e tantos anos, né? Isso. Porque quantos anos Parece que pode o ser cara FIES? quer casar com a dívida, né, É. cara? Cara, ó, se eu não me engano, 35 ou até 40 anos. viu? É 30, Eu absurdo. vi 32, acho que, enfim. É, mas eu acho que é nessa faixa. Tem 32, em torno de 30 35, anos, é. vamos lá, tá. Pô, eu tenho 28 de idade. É, Se meu pai estivesse pagando FIES, meu FIES até hoje não tinha acabado. Então, exatamente. assim, eu hoje, eu tenho alguns financiamentos de projetos particulares, mas assim, eu conto nos dias, o dia pra eu pagar isso aí. A sua prioridade é pagar isso, né? Eu fiz um financiamento grande lá da academia em 18 vezes, pra eu ficar teoricamente mais tranquilo, não ter que me matar no plantão. Mas assim, cada mês que passa, eu risco ali com muita vontade e eu adianto Ótimo, parcela assim que eu posso. excelente. Então, na minha opinião, é uma dívida, não é o FIES, é uma dívida. Tem eu que acho, ser pago. eu acho que essa frase foi muito boa. Porque quando você fala assim, não, devo pagar meu FIES... Cara, esquece o nome. É dívida e pronto. E convenhamos que é uma dívida alta. Alta. Cara, ó, outro dia Chega o quê? Uns 500 mil? Não, um dos seguidores outro dia me falou que vai sair da faculdade devendo mais de 800 mil pro FIES. 800 mil. É que tem faculdade que Que, tá não, 9 tem FIES mil, que é né? integral, tem É, FIES que é 50%, exatamente, então varia. depende. Mas você pega um FIES integral de 9 mil reais que tem? Sim, sim. 9 vezes 9 12, vezes 98. Vezes 6 dá 600 pau. É, Fora os juros. Os juros, exatamente. É pequeno os juros? Vamos discutir isso aqui. Mas eu sou dessa opinião também, É Vitão. uma dívida grande. Eu acho que É a minha bem é uma pequenininha. dívida, É você disso. tem que ter essa mentalidade. Ah, mas a taxa de juros, a gente vai falar muito desse assunto. Só que, cara, quanto antes você se livrar disso, melhor pra você. Porque, assim, mais tranquilo você fica, mais liberdade você tem pra tocar um projeto Exatamente. Mas eu ia diferente. falar, e Cara, outros boa. projetos virão. Então, pô, eu, por exemplo, dei um passo no meu consultório que eu investi uma grana massa lá, entendeu? E, cara, se eu tivesse com a corda no pescoço de um financiamento maior, eu não teria dado esse passo. Boa. Mas, pô, daqui, sei lá, 4 anos eu quero ter um filho. E, pô, filho, Michael, pode falar não, bem cara. disso, você sabe quanto que isso Com custa. certeza. Acho que ou, o- sei lá, qualquer outro projeto. Se você já tá com uma corda no pescoço por outra coisa,
E convenhamos que não é uma parcela barata, né? Não. Tem, enfim, é 2.600 um integral, 1.300 um 50%. E, cara, não pensa na parcela, cara. Pensa na dívida total. Acho que isso é um erro do pessoal também. Ah, mas pra mim é muito fácil pagar parcela, porque é 2.000 por mês. Cara, Mas é pensa... 35 anos, Exatamente. Pensa no Nossa. quanto você deve, não na parcela. Eu acho que um dos erros também tá aí. Parece pequeno, né? O problema parece claro, pequeno. claro. E agora... Mas tem algum ponto positivo, você acha? Tipo... Deixa eu só complementar uma coisa. Você falou isso aí dos projetos, eu achei, cara, interessantíssimo. Eu não tinha pensado nisso. Mas você teria coragem, cara, de dar um passo, de empreender, de se meter num assumir projeto... uma outra dívida. Pô, devendo 400 pau, velho. É difícil. Olha, né, se você tiver coragem, com certeza você vai com muito mais cuidado, você vai com muito... Realmente, cara. E dificilmente você vai, é realmente uma dar o grande. sangue naquilo ali, velho. É um custo-oportunidade, né? Exato. Eu tô com exato. financiamento bem menor que isso, bem menor mesmo. E aí minha prioridade é pagar isso logo. Mas é Eu o quero que finalizar isso deve em 6 ser. meses, entendeu? Uma das coisas que eu vejo assim, um dos maiores erros no mercado financeiro, falando de investimentos e finanças em geral, é o tal do mas isso é diferente, ou mas agora vai ser diferente. Cara, todo mundo que se lasca nas finanças Começa e no pela mercado é porque começa com essa frase. Não, mas agora é diferente. Não, mas o FIES é diferente. Ah, não, mas no caso... Cara, então assim, o cara sempre vem, não, eu concordo com você Mas... que eu devo pagar minha... Cara, tudo que vem... O Basser fala, tudo que vem depois do mais é bullshit. Então, basicamente, alguém falou aí de juro. Quem comentou aí de juro? O Bernardo, né? Isso. Comentou de juros. Juros baixos e tal. Cara, então, vamos lá. Vamos falar dos prós de Eu você te adiar a perguntei, dívida. tem algum pró? Isso, bom. Michael, qual que você acha que... Bom, beleza. FIES aconteceu, graças a Deus pelo FIES, eu me formei, show. Tenho uma faculdade, tenho uma graduação, agora eu tenho uma dívida e eu preciso me organizar para pagar. Certo. Existe alguma situação que você acha que vale a pena adiar esse FIES, ou postergar, ou enfim? Eu acho que a única situação temporária que vale a pena você postergar isso, que inclusive isso está previsto, né, nas regras e tal, é para você fazer residência. Então, se a sua residência está contemplada naquela regra de você poder pausar seu FIES durante aqueles anos que você está fazendo... É uma tranquilidade a mais, Pô, né, cara? porque, cara, você vai fazer uma residência. Já lembra? Teve um outro podcast que a gente falou quanto custa ser residente num grande centro. Você adiciona Soma isso 2.500, a mais talvez. £2 numa dívida, sei lá, 1.500, £2 de dívida. Cara, Fica pesado. Às fica vezes 25%, muito... 30% da sua renda mensal. É muito pesado. A nossa conta do podcast da residência foi algo em torno de 5.600 Pra 6.000 cima, reais pra cima. Pra se bancar em São Paulo. Aí Exatamente. você coloca um FIES de 50%, é mais 1.500. Um Não, FIES cara. de 100% é mais 2,5. Você tá doido. É Então, muita coisa. tá indo pra 8,5 de base pra você passar Isso. o mês. E aí, começa a ficar e complicado. aí, nessa situação, é o que eu falo. Se você quiser pausar isso para fazer sua residência, eu acho uma boa. Por quê? É aquela história de afiar o machado, né? Então, se eu tenho 10 horas para cortar uma árvore, eu passo 9 horas afiando o machado, 1 hora para cortar a árvore. Se você está fazendo residência, você está se capacitando para estar melhor posicionado no mercado depois, né? Sei lá, de 3, 4 anos que você vai fazer de residência. E você vai passar a ganhar mais para você poder quitar essa dívida logo. Então seria... Um passo para trás para 2 para frente. Isso, seria um... Lembrando que nem todas as residências estão contempladas. exato. A medicina esportiva não tá nessa, infelizmente. Entendeu? Então. Eu tenho até uma amiga que tá fazendo medicina esportiva que ela entrou com ação, conseguiu pausar o FIES, principalmente agora no Covid e tudo. Parece que o Covid ele teve uma flexibilidade. Isso, exatamente. Mas assim, se pediu pra pausar porque talvez não estava confortável para pagar, já é um sinal. Exato. Mas aí a questão, como é o que A o residência é foda, né? não, na residência é Pô, complicado, cara. eu paguei 2 pós na residência, eu confesso que foi difícil pagar. Mas, pô, foi uma decisão que eu tomei e era uma coisa bem menor. Não era uma dívida desse tamanho, grande, né? Eu acho assim, cara, uma coisa que... E daí quando o pessoal vem no meu inbox e fala assim, mas os 2 pontos que o pessoal bate muito. O primeiro deles, disparado, o juro é muito baixo, eu consigo ganhar em investimentos muito mais do que esse juro aí que eu vou pagar de dívida. Cara, ganhava, isso, né? Então vamos lá. Quanto tá o juro médio hoje? Vamos lá. Hoje nós estamos aqui em 2020, em junho de 2020, taxa Selic 3%. Michael, rapidão, acho que é bom explicar o que é a taxa Selic. Boa. Porque Excelente. Não sei se todo mundo já tá... Para ter um raciocínio legal. Excelente. Basicamente, a taxa Selic ela é uma taxa que é o que norteia os juros da nossa economia. Então, o Banco Central vai lá, faz uma reunião e tal, e eles decidem em relação à questão da taxa de juros. Quanto mais baixa a taxa de juros, menores são os juros de financiamentos, menores são os juros de empréstimos de dinheiro. Teoricamente, isso ajudaria a economia a crescer mais rápido, a se alavancar. Então, você vê quando a taxa Selic ela começa a cair,
você vê que as ações começam a subir. Por quê? Porque, teoricamente, as Mais empresas dinheiro vão ali, conseguir ter mais dinheiro. E quantos anos que a Selic fica estável? Porque assim, o financiamento do FIES ele dura 35 anos. Isso. Então, se você assina um contrato hoje a uma taxa X, contando com essa oscilação da Selic, é legal a gente entender quanto tempo que a Selic fica fixa, porque às vezes você assina um valor hoje que daqui a pouco não é mais o mesmo. Isso. Então, aí que tá. Olha só. Não existe como você prever ou como você saber. Taxa Selic hoje 3%, né, ao ano. Mas, cara, há poucos anos atrás, ela já esteve em 14%. Pouco mais de 14%. Quanto tempo atrás? 2014 ela teve... 6 anos atrás. Exatamente. Ó, final de 2016, a taxa Selic ainda era 7%. E nessa época, quem pegou FIES, por exemplo, a 6%, estava se vangloriando. Estava falando... Peraí, só pra explicar então. Um cara em 2016, ele se formou e pegou talvez um FIES a 6% ao ano. Se formou, né, ou estava começando a faculdade, tá, beleza. Assinou um contrato ali... 6% ao ano. E a taxa Selic estava 14%, ou seja... Não, vou falando um pouquinho menos exagerado ali, né? Vamos lá, 7% no final de 2016. Ou seja, o FIES estava abaixo da taxa Selic. Isso, aí você botava dinheiro num CDB... rendia mais do que o juro da sua dívida. Exatamente. Então, se você pegasse, sei lá, 100 mil pro FIES, 100 mil pro banco, o banco te pagava um pouquinho mais, se pagava o FIES, sobrava uma graninha. Sobrava uma graninha, exatamente. Era esperto fazer um FIES. Perfeito. E aí o cara que fala isso fala, pô, me dei bem. Me dei bem porque eu peguei aqui um FIES a 6%, a taxa é 7%. Talvez. Cara, eu vou ficar rico com esse negócio. Só que, cara, aí tem um erro, é o cara o seguinte, ele não pensar que a dívida dele vai durar muitos anos, 35 e anos. ele se achar o gênio. E aí o cara pensa, eu sou o gênio do mercado, eu tô dando balão nos bancos. Eu tô dando balão na economia do país, cara, eu sou muito ninja, eu vou enriquecer com essa dívida aqui. O que acontece, cara? Comprar FIES. Vou comprar FIES, Cara, e final de 2016, 7%, cara. Hoje nós estamos em 2020, menos de 4 anos depois, já está em 3%, metade disso. O cara que pegou a 6%, então, ou seja, era 7%, o cara pegou a 6%. Hoje, a renda fixa que ele colocou rende metade do juro que ele do juro que ele está pagando. Então, teoricamente, os juros que ele paga hoje é o dobro do que ele pagava naquela época. Isso, exatamente. O dobro do que está rendendo a renda fixa dele. E aí o cara, peraí, e agora? E a tendência é de queda, né? Vamos lá. Já tem projeção de alguns bancos e tal, de alguns especialistas de Selic a 2,25. Existem outras projeções de 1,75 e algumas projeções mais ousadas do Brasil ter juro real negativo, como já está acontecendo em outros países do mundo. Isso que eu ia falar, não é uma coisa nossa. Existem outros países que têm essa taxa negativa. Vários países já com taxas de juros negativas. Então, se você falasse em 2014 para qualquer cara, pode acontecer do Brasil ter uma taxa Selic de 3%, de 2% negativo. Nego ia te chamar de louco. Assim, ia falar ia falar, coronavírus, quarentena, isso é absurdo. Cara, quem que ia falar que a bolsa é de 120 mil pontos para 64 mil pontos em 2-3 meses, cara? Então, assim, aí toda vez que eu falo isso, eu falo, velho, você vai ficar carregando a dívida do FIES durante 30 anos, confiando que não vai mudar nada, que vai ser tudo estável. Acho que é clara a incerteza que é investir, 6 anos o que aconteceu, nisso, cara. Não, e o pessoal ainda... não é a maioria se convence quando eu falo, mas, cara, tem gente que bate de frente comigo e diz, não vai mudar. Tá na lei, tá na regra. Cara, uma das piores coisas que você pode fazer na sua vida é confiar em governo, tá? Dá um Google e pega assim, financiamento pela Caixa... Collor? Bom, Collor, confiscou poupança, eu vivi o Collor. Eu não vivi o Collor, eu vivi o Collor. Eu vivi o Collor. Meu pai perdeu dinheiro no Collor. Meu pai tinha poupança, foi confiscado. E aí o que acontece? Cara, você pega ali, bota no Google. Financiamento, você vai ver lá, cara, várias notícias do cara que teve um financiamento, que estava tudo bonitinho, quando terminou de pagar, o que aconteceu? Surpresinha. Faltava metade, surprise. O que aconteceu? Tinha alguma regrinha, cara, surprise, motherfucker. Cara, tinha alguma regrinha, alguma coisinha no meio, que aconteceu? E aí? Eu vou na justiça. Mas aí até resolver advogar... Boa sorte. 20 anos depois você vai receber, cara. Entendeu? Então, e aí quando eu falo disso, velho, FIES pode mudar a regra no meio do caminho, pode acontecer do juro... E o cara fala pra mim, mas não acontece, porque é garantido, porque não sei o quê. Velho, você pode ficar sem trabalhar. É isso que eu ia falar, você pode adoecer, você pode ter um acidente. Exato. Cara. Uma emergência. Pois é. Porque se você não paga, acumula. Exato, com certeza. E é juros compostos na dívida. Então você imagina assim, o cara tá contando que a medicina sempre vai pagar bem pra ele. Quer dizer... Que ele, começando por aí,
que ele nunca vai ficar doente, que ele nunca vai ter uma intercorrência, que ele Uma nunca emergência. vai... Uma Ou seja, o que a emergência. gente tá falando aqui é que assim, o que pode ter sido a sua salvação, a sua grande oportunidade, se você não tomar cuidado, pode ser também a sua forca. A ruína. A ruína. Boa palavra, a ruína. E eu vou botar o Michael aqui numa encruzilhada. Então, se a prioridade é pagar a dívida, o cara deve fazer antes a reserva de emergência dele ou pagar a dívida? Reserva de emergência primeiro. Reserva O de que é emergência. reserva de emergência? Porque às vezes a pessoa não entende. Reserva de emergência é aquele dinheiro que você vai guardar equivalente a pelo menos 6 meses dos seus gastos mensais fixos para você ter uma gordurinha ali. Se você tiver, de repente, precisar ficar 1-2 meses sem trabalhar, tiver algum, né, um perrengue na família, alguma coisa, você tem aquela reserva. E a reserva de emergência ela tem que estar num investimento muito seguro, muito sólido e que não tenha oscilação, ou seja, não pode estar investido em ações. por exemplo. Que daqui a pouco, tipo, bem numa época de queda, você vai ter que sacar sua reserva, você se ferrou. Não pode estar em títulos públicos atrelados ao IPCA, porque existe uma marcação a mercado que pode oscilar o valor desse título. Então você não pode ter sua reserva de emergência nesse tipo de ativo. Você vai ter que ter sua reserva de emergência numa renda fixa, sem oscilação, segura. E aí o Bernardo me pergunta, mas eu devo dar prioridade para a dívida ou primeiro eu faço minha reserva? Primeiro você faz sua reserva. Porque, cara, se você tiver endividado ainda e você tiver uma intercorrência, você vai ter que adquirir outra dívida. Exato. Você vai ter que fazer mais um empréstimo. Então, acho que fica muito claro a gente colocar assim, ó. A construção da reserva de emergência é a emergência. Isso, exato. E o pagamento da dívida é a urgência. Isso, urgência. Boa. Bem definiu perfeito. Trouxe a medicina. Trouxe E se você não entendeu a piada, tem que estudar um pouquinho mais. Emergência e urgência. E aí você falou sobre ruína. Uma coisa que eu costumo falar sempre é o seguinte: você não pode assumir riscos pequenos que possam ter consequências de danos grandes. Cisne negro, né? Exatamente. Então vamos lá, cara. Cisne negro. O que outro dia um seguidor argumentou para mim? Ah, mas é o risco de acontecer, de mudar a regra, é muito baixo. Então vamos lá, Vitão. Vamos dizer que existisse um revólver de 10 balas e tivesse só uma lá Roda ela. Roda ela e dá um tiro na cabeça. Cara, você só tem 10% de chance de dar errado. Vai fazer? É pequeno, vai fazer? Bora pro começo. E aí? Tá maluco. Sem cara? Nem fudendo. Não, cara, podia ter 100 balas e 100 espaços para bala risco e é uma. muito grande. Porque O prejuízo é convexo. O risco percentual é pequeno. Porém, se acontecer, você morre. Fudeu. Então é isso, convexidade. Então o pessoal esquece muito de avaliar a questão do risco. O cara faz a conta, só pensa em matemática. Não, mas o juro é baixo, a inflação vai corroer, Você não sabe, cara. O Brasil pode ter inflação, pode ter deflação. E aí o cara tá louco, tá dizendo que o Brasil... Ô, bicho, já teve mês esse ano que teve deflação. Então, fala isso 5, 10 anos atrás pra você ver. É loucura. E é legal a gente pensar isso, Michael, porque, por que esse assunto foi trazido ao nosso podcast? Porque é uma dor de muitos dos nossos seguidores. E isso, mais do que ser dor, eu perguntei e já respondi já. Pode ser algo que te impeça de exercer a medicina que você sempre sonhou. Com certeza. E essa é o propósito além da medicina, né? Com certeza. É devolver aos colegas médicos a capacidade de exercer aquela medicina que ele sempre sonhou. E, cara, se você tem uma dívida de 500 mil que tá te corroendo, esquece, cara. É isso. Porque aquele consultório, aquela clínica, aquele passo, aquele projeto, ele não sai. Ele tem que Ele esperar não um sai. pouquinho. Ele vai ter que esperar um pouquinho. E talvez ele espera e chega filho. E vai adiar mais. E aí quando dá tempo, você já tá com 55 e você não quer mais. E aí você, E aí frustrei. Passou. Putz, não dei conta. Passou a fase, e aí de repente... Não é porque Deus não quis, é porque você não... Você não se teve preparou habilidade. para aquilo, né? Você não se preparou para aquilo. Então, assim, você tá escutando esse podcast talvez com 22 anos, 23 anos. Ah, papo chato, esses caras falando de não sei. Essa conta é sua, tá? Ou você vai deixar pros seus pais, ou ela é sua. Então, não sei qual cenário que você vai escolher. Pros seus filhos, né? Pros seus filhos, talvez. Mas então, mas aí é outro cenário, né? Então eu geralmente falo isso pro cara. Beleza, velho, daí foi lá e você morreu. E agora? Quem que vai pagar a sua dívida? Ah, não, mas isso o governo garante o pagamento dessa dívida. De novo, confia em governo que você tá tranquilo, cara. Pode confiar. Teve na faculdade um caso assim. Então, cara, veja, essa questão. Então as pessoas, erros.
primeiro, se achar o gênio e achar que tá dando balão no mercado financeiro, né? Porque, pô, eu descobri que minha dívida... Que o banco me empresta um dinheiro que eu ganho. E eu vou ganhar. Exato. Não, Virou banco. Nossa, cara, olha só, veja, eu sou tão gênio que o banco vai tomar prejuízo, o governo vai tomar prejuízo e a inflação pequeno. vai corroer meu... Cara, então esquece aí, você não é gênio, você não é escolhido. Aliás, se você não tá aqui escutando esse podcast, você tá lá nas Bahamas, no seu iate, os caralho, ou você tá lá trabalhando com o Elon Musk, não sei. Mas assim, você tá não lá tá... na Você não estação tá espacial brincando com mel. E se você tá ouvindo esse podcast agora, eu sinto lhe informar, você não é nenhum desses gênios escolhidos, tá? Então você é um cara normal igual a gente. Então o primeiro ponto é esse, não se achar gênio, achar que você descobriu a roda de que você vai ganhar dinheiro com esse empréstimo, tá? Segundo erro, confiar em governo, confiar que a lei não vai mudar, confiar na regra. Então quando eu questionei isso aí, o cara falou pra mim, não, mas é garantido, o governo paga, não vai... Cara, vai nessa. Contei uma história hoje, cara, tem um amigo que é médico perito, e ele... Putz, essa história foi... Não, pois é, olha só. O cara, e aí ele tem uma lei que determinado tipo de perícia, existe um teto de 30 mil reais, ele não pode ganhar mais do que aquilo ali no mês. O que acontece? Ele não se preocupou muito com aquilo, porque, não ganho mais que 30 mil nisso daí. Ganha 20. Tô sossegado. Ou 10, não sei. Beleza, ou 15, não sei. Mas o que aconteceu? Simplesmente pararam de pagar ele e foram atrasando. E de repente atrasaram um mês, 2 meses, 3 meses. Quando foram pagar, acumulou. O que aconteceu? Não podemos te pagar porque ultrapassou o teto de 30 mil. Aí pagou 30 talvez ali. Acho que nem os 30 pagaram. A dívida, sei lá, era 70, pagaram 20. Isso, E elas por elas. E elas por elas. E aí? Não, mas aí tem como processar o governo, né? Ah, não, ótimo. Mas então, é fácil, né? É bem rápido. Não, processar o governo é rapidão. Justiça no Brasil a gente sabe que funciona rápido. Não tem burocracia, é muito tranquilo. Não tem custo, né? Nem custo nenhum. Na sua festa de 83 anos, vai ter uma surpresa legal. Não vai ter. Vai sair aqueles 14 mil reais. Não corrigidos pela inflação. Que vai te salvar. Vai comprar um cacho de banana. Enfim, a gente tá sendo até meio irônico nesse podcast, porque... Mas é pra abrir a cabeça da galera. Tem que ser franco, né? Tem que abrir o jogo. Eu acho que sim. É muito fácil falar, não, fica tranquilo, vai dar tudo certo. É só um plantão, passar a mãozinha na cabeça. Plantões. Cara, não é esse o objetivo, E eu tenho certeza que vai ser um dos podcasts mais criticados. E o pessoal vai chegar com as continhas. Aliás, haters, e coloquem aqui os comentários embaixo. Pode colocar as continhas ali de como você vai enriquecer com a sua dívida. Pode colocar a continha ali. Vou tirar um print daqui 5 anos de conversa. Não, e uma coisa que eu percebo é o seguinte, cara. Muita gente que eventualmente segue guru financeiro e aquela coisa e tal. O cara, ele segue querendo ouvir aquilo que afaga o ego dele. Exatamente. Ele quer ouvir aquilo... Ele escutou 20 pessoas, até alguém falar o que ele mas teve um que disse uma vez... Ele quer se sentir confortável. Então, de repente, ele vai achar um Zé Continha da vida, e o cara... É o Zé Continha. E ele vai falar assim, pô, olha aqui, o cara explicou, ele colocou na planilha. Se eu investir em renda fixa e blá, blá, blá... Vou comprar o IBR3, aí vai explodir, eu vou pagar E se o universo inteiro conspirar a favor e tudo ficar do jeito que tá... Cara, daqui 35 anos eu paguei minha dívida e tô de boa. Mas não tinha corona nessa conta. Não tinha corona. 35 anos é tempo... Eu tenho 28 de vida. Meu Deus, gente, é coisa demais, Michael tem isso em cada perna. Eu tô com 70. O Michael acabou de pagar o FIES dele. Então, galera, é isso. Não, mas é sério, cara. É tempo... Muita coisa muda, velho. Olha quanta variável você tá dando. O mundo tá acelerando tão rápido que daqui 35 anos, cara... Se brincar, a gente tá em Marte. Exato, cara. Então é uma coisa que não dá, velho. Não dá pra você carregar essa dívida. Então, velho, o que você vai fazer? A minha opinião, se você não quiser fazer, você faz como você achar melhor. Mas escuta, porque, faz diferença. Mas você vai lá, cara, você, termina a sua residência, forma a sua reserva de emergência, e a partir daí, toda a grana que sobrar pra você, você vai quitar essa dívida, velho. Você vai fazer um plano de quitar isso em, sei lá, 3 anos, 4 anos no máximo. E é possível, viu? É possível. Eu te digo que é possível, cara. Pô, discute com seus pais, talvez... Pô, a dívida é grande e, não sei, uma sugestão. Eu quero quitar o máximo dessa dívida. Eu fumei com 24 anos. Tem uma galera fumando com 24, 25 anos. Não, vamos fazer o seguinte, eu vou trabalhar 1 ano, vou morar com meus pais e nesse ano eu vou levantar 200 mil reais. Cara, que é possível. É possível, totalmente. Morando em casa? Totalmente Pô, possível. cafezinho da manhã ali, mamãe? Não, é totalmente possível, cara. Você já quita esses 200, cara, você dividiu sua dívida pela metade, talvez. E o nego fica pegando... Então, de 35 anos, de 32 anos pra 16. Sim.
Aí os outros, que tá aí nos você vai próximos brincando. 2, É. 6 Sim, anos, sim, cara, vai lá. Velho, e às vezes o cara fala, mas eu vou atrasar minha vida pra... Não, você tá adiantando sua vida, velho. Exatamente, pô. Você tá adiantando, você tá deixando de ser um endividado. Atrás é ficar devendo 500 mil Você Não pra tá adianta esse jogar pô, o tá problema louco, pra debaixo do tapete, Não, cara. Não adianta achar que não. o juro é pequeno. Só aumenta. Era pequeno. Era. Hoje já é o juro... Os juros já são o dobro da taxa Exato, Selic. exato. Não, e vai só aumentar, na minha opinião, assim... Vai se tornar Não, proporcionalmente não é cada minha vez opinião, mais é pesado. observando o que tá acontecendo. Ninguém sabe. Pode ser que daqui 20 anos o juro suba de novo, cara. Pode ser. Velho, ninguém sabe. É, Não tem a como você, realidade não é tem essa. como você prever pra tanto tempo, cara. Então a ideia é. Ah, mas se- eu posso te dar um exemplo. Eu sou consultório Aí, ó. particular. Aí. Tava desmamando do plantão, saindo de outros vínculos e fui pro consultório. Bombando. Não, pô, o consultório tava em ascensão Nossa, bizarra, bombando, assim, batendo meta todo mês. Aí, me senti confortável, dei o passo de abrir um centro, né? Um centro clínico ali, com fisioterapia, nutrição, academia, educador físico, tudo. Gastei uma grana. Não gastei o FIES, mas gastei, sei lá, meio FIES. É, foi. O que aconteceu? Coronavírus. Cara, Da imagina no- se da eu noite tive- pro dia. Da noite pro dia. sem Imagina avisar se ninguém. além disso você ainda tivesse fiéis. Aí, Não, e pô, eu provavelmente tenho não tem. reserva, velho. Eu tenho reserva. Fiquei 2 meses sem uma consulta. Ah, mas podia, profissional de saúde pode trabalhar. Tá, eu trabalho com idoso e doente crônico. Isso. Quem que vai sair pra rua pra ir lá me ver no Ninguém consultório? sai, cara. Ninguém queria saber de mim. 2 meses praticamente sem renda nenhuma de consultório. Pô, fui pro plantão? Show, dá pra tapar o buraco, mas quem me avisou que isso um dia ia acontecer? Ninguém. Então isso Ninguém talvez tá aconteça preparado pra por isso, qualquer né? outro motivo. Às vezes seu pai tem um problema grave de saúde, você tem que estar lá do lado dele. Ou, enfim. Não contem com a certeza do salário todo mês, bonitinho, Isso. ascensão. Não. O que a gente tá falando aqui é tipo assim, se garanta primeiro, mantenha a guarda alta pra não dar margem pra coisa errada, entendeu? Cara, basicamente, você tá segurando uma dívida de 400 pau, 500 pau por 35 anos, você tá segurando uma bomba na sua Uma mão. bomba atômica. E, cara, Perfeito, que cara. pode estar a qualquer momento explodir na sua mão e te vai. Ou vai- na e mão vai- de quem tá ou próximo. de outra pessoa. E vai arrancar seus braços, cara. Então, o Basser costuma falar um negócio que o pessoal até critica, mas eu acho legal, e fala assim: pague suas dívidas e então vire ser humano. Ele fala que enquanto você tiver dívida, você não é ser humano. Então, é claro, é uma brincadeira que ele faz, mas só que é pra você entender, cara, a importância de você quitar suas dívidas logo. E aí uma outra coisa, um outro ponto que eu queria chegar. Cara, não, só tô aqui ouvindo podcast e eu fico pensando assim, hoje eu tenho 4 anos e pouco de formado e, cara, eu só fui conversar esse assunto pela primeira vez com você há, sei lá, 6 meses atrás. Por aí. Eu nunca tinha parado pra entender e ouvir isso, e olha que E loucura. é um lado que pouca gente fala. E o Exato. FIES é uma coisa muito presente no nosso meio e a gente finge que não existe. Aquele Exato. fantasminha que tá ali, corroendo muita gente, mas não, é um fiezinho, entendeu? E um. Pô, escutar isso aqui no 2º ano, cara, Não, você deve tá ser doido, cara. do Não, você terceiro ano. muda seu planejamento. Então, Com certeza. tipo, pô, você tá no FIES, talvez você não tenha condições de pagar seu FIES na sua faculdade ainda. Seu pai, sua mãe, alguém tá bancando esse FIES pra você. Mas imagina um pai tendo, sei lá, sentado numa mesa, uma mãe também, e o filho fala: pai, e o FIES? Como é que é? Me explica. Eu tô interessado em entender mais isso. Cara, você ganha 200 estrelinhas com seu pai. Exatamente. Porque ele sabe o tamanho do FIES. Pode ter certeza. exato. Seu pai, ele sabe o tamanho do FIES. E ele tá assim, ó, coçando a... Pô, meu filho saiu caro pra cacete. E ele sabe. E, enfim, e ele tá te dando esse presente. Então, pô, compartilhe com ele esses momentos. Sei lá, acho que seria legal trocar esse assunto em Importante essa casa. conversa. Cara, né? conversar sobre dinheiro precisa deixar de ser tabu. Não finge que não existe, entendeu? Exatamente. Ninguém é bobo. E é uma coisa que a pessoa tem muita dificuldade, porque mesmo assim, pô, entre casal, né, a pessoa tem muita Sim. dificuldade de conversar sobre dinheiro, e é uma coisa que tem que deixar de ser tabu. Agora, uma coisinha que eu queria comentar é que em determinados períodos da economia começa a surgir o tal do gênio das finanças, né? Então, o que acontece? O cara pega um bull market. O que é um bull market? O que foi esse ano? O que foi esse ano? Esse até ano a teve corona, até né? o corona, Até né? o corona, Mas, isso. pô, Até corona. ano passado, Depois do ano corona. passado, por exemplo, pô, índice Bovespa, né, que é o índice das maiores empresas negociadas na Bovespa e tal, ele subiu mais de 30% em um ano. Aí, cara, você podia comprar a empresa do Zé da Batatinha no passado Que subia. que subia. Interessa. Você podia comprar qualquer porcaria no passado que subia. E aí começou a aparecer Guru o cara pra se caramba. não, e o cara se achando gênio. Pô, eu fiz 30% esse ano aqui.
Não, pra que eu vou pagar minha dívida? Eu pego o dinheiro... Investe na bolsa. Ô, velho, eu escutei... Nossa, olha, não, velho. olha, escuta O essa. tanto deve ter gente que ter feito Não, isso. Cara, eu escutei... Olha só, isso aqui não é sério, eu não tô brincando. De um médico formado já, que o cara queria fazer um empréstimo Meu de 1 Deus milhão do céu. pra colocar na bolsa e ele falou, cara, eu faço 1,5 milhão aqui em um ano, eu devolvo e ainda lucro 500 pau. Tá. Cara, por sorte... Ele não fez isso, não, né? Não, mas o que aconteceu? Cara, geralmente esse tipo de cara, ele quer enfiar mais gente... É igual o cara diz que tá na piscina gelada. Esse cara, Vem que tá quentinho. Isso, vem que tá quentinho que tá boa. Esse cara quis enfiar mais 2 amigos. E aí e os caras não quiseram entrar, ele não teve coragem. Cara, por sorte ele não fez isso, porque ele ia ter comprado bolsa a 110 mil pontos. Meu Deus. E ele ia estar vendendo E ele a teve 64 60, mil. ficou com medo. Isso, porque ele cagou Ia nas abraçar calças. o prejuízo. Isso, então, ou seja, ele ia pegar 1 milhão, ele ia ter 600 mil só daquele 1 milhão, ele ia ter que... E daí depois... Ele assumiu uma dívida de 400 mil com o banco, aqueles juros ele baixos. assumiu- E jurinho Yes. baixinho. E Ele depois, assumiu o FIES. e depois ele ia chorar, lágrima de sangue, 3 semanas depois, quando a bolsa bateu 90 e pouco de novo. Nossa senhora, velho. Aí. Mas, aí, velho, aí, mas é exatamente o que acontece. E o pessoal, então, nesses períodos em que pá, o mercado tá indo muito bem, ou mesmo na época que a renda fixa no Brasil pagava muito, então o cara se achava o gênio. O cara falava, cara, o cara comprava ali um tesouro direto, colocava no CDB e, porra, tá rendendo meu dinheiro. Eu lembro Então, quando eu comecei a ouvir de investimento e tudo, eu tinha 1% ao mês como tranquilo. como regra, Como regra. tranquila. 12% ao ano, 1% ao Isso, mês era o que rolava. sei lá, Garantido, né? 2015? 2015. Foi isso, né? É, Acho que foi quando eu comecei a entender disso, 1% 2015. sossegado. E eu ouvia muito isso, não, eu coloco 1% ao mês e falo, cara, pô, então se eu tiver 1 milhão, vai me dar... Isso, é. 10 10 pau mil por por mês. mês, 10 tô pau por mês, tô aposentado, né? tranquilo, é. Tô aposentado. Nossa, hoje em dia tá o quê? Não, você tá louco, velho? Poupancinha tá bem. Então, então é o seguinte, cuidado com essa história de se achar gênio no mercado, que muita gente também que vai argumentar comigo fala assim, não, mas eu, com o meu conhecimento hoje de investimentos, Meu day trade? eu vou ganhar muito isso. Day trade. Day trade, ó. Vai lá, Naba. vai. Eu vou ganhar muito Operações mais do que o binárias. juro da dívida e eu vou Fora. quitar esse FIES. Cara, esquece toda essa baboseira. Você não é gênio, você não é escolhido. Se você tá aqui escutando esse podcast, você é igual a gente. Você quer aprender cada dia mais, se desenvolver cada dia mais. E na nossa opinião, vale a pena sim você quitar seu FIES o quanto antes. Quanto antes. E você se preparar para isso, já pensando que você não vai ter aquela dívida cabeluda para carregar pro resto da vida. Também vale falar, tipo, pô, não precisa também viver pra pagar seu FIES. É, não é pra Não, deixar não, de pera, comer. isso, é. pra- Pô, uma dívida Viver- de 32 anos, cara, se você quitar ela em 5, você tá lindo. Pô, é absurdo. Ah, mas são 5 anos. Cara, paciência. É o preço a se pagar. Você não cara. escolheu isso? Você não combinou com seu pai? Ah, eu nem participei da decisão. Então, vamos participar mais das decisões da sua vida. Isso. Eu acho que é uma dica que a gente pode te dar indiretamente. Meu pai- Comece a assumir algumas responsabilidades. Meu Faz pai diferença. costumava falar, cara, que não tem como você fazer um omelete sem quebrar os ovos, né? E aí você quebrou os ovos fazendo esse empréstimo. Fez seu omelete, que se formou em medicina e tal. Agora você tem que resolver a casca quebrada, lá jogar no lixo, sei lá. Mas, Pô, cara, acho que show foi um de papo bola. legal. Como eu falei, talvez seja o podcast com mais hate aí, porque o pessoal não gosta de ouvir coisas que deixam... Que doem, né? Que Verdade. doem, que Dói deixam você falar que o cara tem que desconfortável. pagar a dívida. Exato. É muito mais fácil falar, não, vai viver sua vida, depois você resolve Isso, isso. vai pra Europa, gasta essa É, grana toda, não. faz mais um Pega- empréstimo. Pega um Nossa. carrinho importado, isso que é bom. Anda de BMW e tal, isso aí. Então acho que é isso, pessoal. Deixa um comentário aqui. Se você não é um dos caras que não gostaram do podcast ou do nosso vídeo aqui no YouTube, comenta aqui embaixo, enfim. Fala, pô, nunca ouvi isso. É legal a gente ouvir porque o podcast aqui, ele nasce da voz de vocês. Isso. Sim. Então ele nasce do inbox, ele nasce dos e-mails, ele nasce das caixinhas de pergunta, dos comentários do MedSkill, enfim, dos alunos que estão ali com a gente. E pra deixar muito claro, a gente não é voz da razão, né, cara? Não, Aqui não, é essa é a nossa opinião opinião. baseada em experiência, em vivência É. e tudo mais. Então a gente Mas não é voz da razão. a gente toma muito cuidado em expor alguma opinião aqui. A gente não chega aqui e fala, vou falar de alguma coisa aqui que eu acho que é. Não. É. Existe um certo fundamento. Não é verdade absoluta, porque cada um, enfim, tem um padrão, tem um estilo. Uhum. Mas, razoavelmente, faz sentido você pensar e discutir isso com seus pais. Eu falo, pô, eu acho que é muito maduro essa conversa. Com Pô, se certeza. seu Legal. pai vai ficar, sua mãe vai ficar, ou alguém que paga seu FIES vai ficar muito feliz se você tocar nesse assunto. Mesmo que você não tenha intenção nenhuma de conseguir pagar isso agora. Mas só de você chegar e falar, pai, como é que é o FIES? Tá pesado? Porque às vezes eu não sei, assim, eu vivi muitos anos sem entender o que era dinheiro. Minha mãe me pagava algumas coisas, meu pai me pagava outras coisas e eu achava que aquilo dava em árvore. Mas é a nossa mania de achar. né? Quando eu comecei a ver o quanto custa, eu falei, meu Deus do céu. E olha que eu sou bem low profile, viu?
Então tem gente que ostenta muita coisa e quando descobrir quanto custa pros pais, O buraco é mais embaixo. vai né? se assustar. Então escuta a gente aqui porque, enfim, pra evitar dores maiores, né? Beleza, Isso acho aí, que... moçada. Sem mais delongas, eu acho que o que se resume 8º é que... podcast, hein? Opa, sensacional, sensacional. Tarde da noite aqui, hein? Então, eu acho que o que se resume é o seguinte, cara. Matemática pura e simples nem sempre é a única coisa que você pode aplicar. Existem variáveis que não estão sob seu controle e você tem que pensar sempre no risco. E, velho, carregar um risco durante tanto tempo, isso vira uma coisa meio que exponencial. Acho que é isso. Cara, gostou do podcast? Se inscreve aqui no canal. Não sei se você está vendo no YouTube, no Spotify, em outra plataforma. Compartilha com seus amigos. Se tem um amigo seu que está no FIES, que também tem dúvida em questão da dívida. Manda pra aquele gênio financeiro. Manda pro seu amigo. Manda pro Zé Continha. Isso, manda pro seu amigo que diz que manja pra caramba de mercado. Manda e tá comprado em OIBR. Manda pra ele, Valeu. ele. Galera, um abraço, até a próxima, é só o Valeu, começo. gente. Tamo junto. Tchau.